Vamos lá. Tem muitas mulheres novas ali no grupo, então, assim, é uma honra, a proporção. Eu nunca imaginei que em menos de 3 meses, né, o de mulher para mulher, ia alcançar aí mais de 300 pessoas. Então, ao mesmo tempo que está crescendo, a minha responsabilidade aumenta mais. Então, começou como algo que eu via necessidade, até mesmo de estar contribuindo na vida de outras pessoas. E aí eu montei ali com a intenção de uma ou outra, e a proporção que tá indo em tão pouco tempo. Então é uma honra muito grande, tá? Então sejam todas bem-vindas. Para quem não sabe, eu sou a Karine, eu sou aqui de Goiânia, sou psicóloga, sou analista corporal, e a intenção é realmente o quê? É trazer toda semana para vocês um conteúdo a mais para a vida de nós mulheres. Então, muitas vezes, os encontros não é só eu que faço. Semana que vem a gente vai ter uma convidada muito especial. Então, assim, já convide outras pessoas. É alguém que eu conheci, eu tive a honra de conhecer e ela disponibilizou para a gente na quinta-feira também, às 20 horas da semana que vem, para estar aqui, trazendo um pouquinho do que ela fez realmente para se encontrar, para crescer e para realmente ser a mulher que ela se tornou hoje, tá? E a intenção também, por que que eu vi a necessidade de trazer essa questão do livro? Vocês sabiam que o livro, ele vai trazer o quê? Ele vai mudar uma química interna dentro da gente. E você faz ideia qual que é essa química interna dentro da gente que a leitura de um simples livro faz com a gente? O livro, ele vai mudar o quê? Os nossos pensamentos. E aí como é que eu hoje estou alimentando a minha mente e os meus pensamentos? Porque muitas vezes eu não tenho dinheiro, Karine, para fazer um curso. Eu não tenho, Karine, né, pessoas para poder trocar algumas ideias. O ambiente, muitas vezes, aonde eu estou inserido, não é o mais favorável para eu poder expandir a minha mente, os meus pensamentos. Então, quando você pega um livro para ler, o que que acontece muitas vezes? Você está usando e trabalhando a sua mente, os seus pensamentos, de forma onde você realmente quer ir. Então, a intenção é que você comece realmente a mudar, talvez, a sua postura, que foi o que me salvou em 2017. Eu já gostava de ler, mas foi em 2017 que eu comecei a ver a importância de se ler um livro. Porque eu não podia viajar, eu não tinha acesso a pessoas, eu não tinha acesso muitas vezes a este conhecimento. Mas foi através de um único livro que virou a minha chave. O primeiro livro que eu li é, foi o Segredo, não, o Segredo da Mente Milionária, não, foi O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, quando eu fiz a leitura daquilo, dentro das minhas possibilidades, eu não tinha, eu estava com uma dívida de, eu nem sei quantos mil, então eu não tinha condições nenhuma de nem comprar um livro. Quem me emprestou foi uma amiga. E aquilo ali me despertou realmente a minha essência. Despertou em mim realmente a vontade de, opa, tem uma vida. Tem uma vida que realmente eu quero viver. E é isso que eu quero trazer para vocês. E talvez você nunca tenha lido na sua vida. Ou talvez você realmente, né, tenha o quê? Dificuldades para ler. Só que se você começar a partir de hoje a se propor a ler, que seja 3 páginas de um livro, 12 páginas de um livro, em um mês, você já leu quase que um livro.
E aí é onde, porque se o seu cérebro, talvez você nunca leu, e talvez o seu cérebro, você acreditou que você a vida inteira não consegue parar para ler um livro. E aí o seu cérebro acreditou nessa mentira que te contaram. Mas se você começar a falar assim, tá bom, eu não consigo ler um livro, mas eu posso muito bem ler 3 páginas por dia. O seu cérebro vai falar assim, ok, 3 páginas é totalmente possível. Pode sim, você consegue, vai. E aí, quando você começar a ler 3 páginas, o seu cérebro automaticamente vai te dar motivos para falar assim: pode ler 4, leia 5. Para você na tela, é só esperar. Gente, tem alguém que está com o microfone aberto? Se puder mutar aí, fechar. E aí é aonde você começa a trabalhar sua mente a seu favor. E vamos lá, quem lê o livro? O tanto que aquele livro é rico. Como é que eu sabe? Como é que eu sei se meu microfone está desativado? Tá? Seu microfone está aberto. A idiotice. Fechou. Então, é aonde o quê? Esse livro aqui, eu já li ele agora, foi a 13ª vez. E eu falei assim, não, não vou ler não. Mas ontem de ontem, eu falei, eu vou ler ele de novo, eu preciso me preparar. Então, eu li ele em uma sentada. Eu terminei lendo esse livro chorando. A maneira como ele mexeu comigo, as linhas, o que tinha ali, que muitas vezes eu não tinha noção do que era. E tem vezes que você vai começar a ver que tem livros que eu vou colocar lá no grupo que você vai ter resistência para ler. Por quê? Porque muitas vezes vai falar exatamente aonde está a sua dor. Aquele livro, A Raiz da Rejeição, eu peguei ele umas 5 vezes para ler e eu não consegui. Eu só fui conseguir terminar de lê-lo no final do ano passado, porque era a minha dor que precisava ser trabalhada. E aí eu quero que você comece a olhar também para suas dores e que através de uma leitura de um livro, você pode ser curada. E é isso que a gente vai fazer. Toda última semana do mês, a gente vai se comprometer a realmente trazer percepções, trazer o que que mexeu, o que que não mexeu, e eu vou realmente depois fechar trazendo algumas coisas para vocês. Karina, Oi, boa noite, boa tudo noite, bem? tudo jóia? Você pode passar o nome do livro? Porque eu entrei no grupo hoje e Uhum. aí para mim tá aparecendo a capa, mas tá cortando um pedacinho, aí não dá para ver o nome todo. O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro foi o que a gente leu no mês de janeiro. O Cavaleiro Preso na Armadura. O próximo, que é para fevereiro, que a gente vai ler, que vai discutir, é A Boa Sorte. A Boa Sorte, que é o para fevereiro. Lá no grupo, eu coloquei hoje, mas eu vou colocar de novo, porque tem todos os livros que a gente vai estar lendo ao longo deste ano, tá? Muito obrigada. De nada. E uma coisa que eu estava até assistindo uma aula antes de entrar com vocês e que mexeu aqui foi a seguinte frase que eu quero até começar com vocês, lendo ela para vocês. Não existe solução fora da nossa realidade. Não existe solução fora da nossa realidade. Porque muitas vezes a gente busca fora, só que a solução, às vezes, está aqui do seu lado, a solução talvez está até dentro de você. E no livro fala muito isso, a solução para todos os problemas daquele cavaleiro estava onde? Dentro dele, dentro dele. E talvez a mágica que você procura, o milagre que você procura, talvez esteja dentro da sua casa, talvez esteja dentro de você.
ou talvez esteja dentro ali do próprio grupo. Sabe por quê? Porque o nosso feminino, muitas vezes, ele só vai se curar em grupo. Em grupo. Mas por quê, Karine? Quando a gente está em grupo, fica mais fácil. Quando eu abro a minha boca para me expor, ou para muitas vezes eu falar, talvez a cura que eu precisava só estava não falar. Ou talvez a cura que eu precise está só em ouvir o que o outro está falando. Ou uma percepção que eu precisava, um insight que eu precisava, estava ali talvez naquela conversa com aquela pessoa que eu estou ali compartilhando a minha vida, o meu momento e o meu dia. Só que até para isso, para essa cura acontecer, quais são os ambientes aonde você está inserida? Com quem realmente você tem estado? Com quem realmente você tem sentado e dividido muitas vezes as suas dores? Eu quero que você comece a olhar para a sua vida. Com quem que você tem dividido? Com quem você tem andado? Com quem você tem estado? E de verdade, tem muita gente que aqui é da Aliança Divergente, que, né, tá ali, tem um grupo, tem tudo. Mas será que essas pessoas aonde eu estou inserida também são as melhores para eu dividir? Talvez você vai encontrar de 35 no seu grupo, você vai encontrar uma, duas, três. E nem todo mundo vai ter ou vai acrescentar algo na sua vida. E aí agora eu queria, assim, para até eu trazer algumas coisas, que eu anotei muita coisa desse livro para estar falando com vocês hoje, mas eu queria primeiro ouvir alguém que leu, qual que foi a percepção, o que que fez sentido, o que que não fez. Eu queria ouvir vocês primeiro, para depois eu estar trazendo aqui as pontuações que eu fiz. Quem que pode começar? Oi, boa noite, é a Valéria. Oi, Valéria. Assim, eu só vou acrescentar que só o tópico que pegou muito para mim foi aquela parte do silêncio. E nessa busca de saber quem eu sou, sabe? Essa dificuldade de entrar em mim, me conhecer, me tocou muito essa parte do Castelo do Silêncio. Aquela primeira parte, a primeira parte do Castelo do Silêncio são três partes. Aquela primeira parte naquele momento, nesse momento eu estou presa naquela parte. E é engraçado que o silêncio é sozinha. O conhecimento é para todos. Para quem leu sabe o que eu estou falando aí, né? O silêncio é meu, mas quantas vezes a gente precisa estar falando, tá falando, tá falando, tá buscando os porquês, os porquês, os porquês. Só que quando você começa a silenciar, quando você começa realmente a olhar para você, quando realmente eu começo a trazer mais sentido e mais luz para a minha vida, é aonde muitas vezes eu vou encontrar as respostas que eu estou buscando. E a gente quer muitas vezes que o outro traga as respostas. Muitas vezes a gente quer que o outro, né, ore pela gente, que o outro reze pela gente, que o outro faça. Só que tudo aquilo que a gente busca está dentro de nós. E o quanto assim, eu falei, gente, eu passei por tudo isso. Eu passei por esse vale, por muito tempo eu me sentia sozinha. Por muito tempo eu falei assim, e agora? Com quem que eu vou dividir as minhas dores? Com quem que eu vou falar? Estava perdida.
Só que eu precisei desse silêncio para me reencontrar. E muitas vezes eu vi que eu precisei, né, sair de cena para que eu realmente entendesse a minha identidade. Porque eu também estava presa numa armadura. Porque eu também precisei, sim, né, me colocar nessa posição igual o cavaleiro, nessa armadura. Por quê? Porque a Karine, e eu acredito que é muitos de vocês aqui também, se perderam nas mentiras que te contaram. E vocês e eu acreditei por muito tempo que eu era fraca, que eu era, muitas vezes, eu não ia dar em nada, que eu realmente, né, era fútil, que eu só pensava em coisas caras. Era o que eu ouvia muitas vezes do meu pai. Só que meu pai também era uma pessoa que me amou, que cuidou, mas que muitas vezes descontava nos filhos a raiva do mundo e da vida que ele tinha, que para ele era muito injusta. E por muito tempo eu acreditei que a vida era muito injusta também. E por muito tempo eu questionei Deus, por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Foi num momento de silêncio, de silenciar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu pude escutar realmente. E sabe o que ele falou para mim? E por que não você, minha filha? E por que não você, minha filha? O que te faz ser melhor do que qualquer outra pessoa para não passar o que você precisa passar? Naquele dia eu entendi, eu não sou melhor do que ninguém. E se veio para mim, é meu. E se chegou até mim, eu vou ter que muitas vezes encarar as realidades e as dores e resolver. A solução dos meus problemas não está fora da minha realidade. E muitas vezes eu precisei de uma armadura para não encarar a realidade, para não ter que olhar muitas vezes para a minha família, que o meu casamento estava falido, para não ter que olhar para os meus filhos. Eu precisava trabalhar, trabalhar, fazer, cuidar da vida de Deus e todo mundo. Colocar até muitas vezes, né, o meu trabalho, os meus pacientes à frente da minha vida. Por quê? Porque eu só queria muitas vezes ter o sentimento de pertencer e de ser boa. Porque um dia meu pai falou que eu não era boa, mas eu queria ser boa para os outros. Eu queria ser boa para os pacientes, eu queria ser boa para a família. Eu só não era boa nem comigo e nem com os meus filhos dentro de casa. E talvez isso é para muitas aqui. Porque se eu deixar muitas vezes de me preocupar com as outras pessoas, se eu deixar realmente, né, não ser tão exigente comigo, ou talvez eu ter tempo para mim, o que é que eu vou ter, estar cara a cara? Quais são as verdades que muitas vezes eu tenho medo de encarar e ver que, opa, não sou tão perfeito assim? Assim como o cavaleiro, né? Que ele falava que ele lutava contra o mal, porque ele pensava que ele era o quê? Bondoso, gentil e amoroso. E era isso, né? Ele fazia o quê? Ele lutava lutas que muitas vezes não era dele. E muitas vezes, o pior ainda, lutas que ele nem tinha sido chamado. E ele estava ali, e ele estava ali. Aí ele procurava ser sempre o quê? Bom para a sociedade. Atender às expectativas de Deus e todo mundo. E de verdade eu só queria uma validação. Eu só queria realmente ser, falar assim, se você é boa. Eu queria provar para o meu pai que eu era boa. Só que eu não precisava provar para ninguém. E aí eu fui pelos motivos errados. E aonde, né, igual aqui no livro também fala,
Aquele cavaleiro, ele tinha uma bela família. Ele deu para aquela família um lar, ele deu o melhor castelo para a mulher dele. Mas do que adiantou? Porque ele estava tão preso, né, nessa tentativa de ser bom, de trabalhar, que ele nem desfrutava de tudo aquilo que ele tinha ali na mão dele. Aí eu não sei qual é a sua dor, eu não sei realmente como é que está a sua família, mas eu quero que você olhe para você, aonde foi que você se perdeu? Quais foram as lutas que você tem lutado e que não são suas? Qual que é realmente a sua que você precisa encarar e que você tem deixado para depois e que você não tem realmente olhado e preocupado com a dos outros? O que você precisa curar aí dentro? Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que você está passando. Mas Deus, ele tem um plano para você. E esse plano que ele tem para você, muitas vezes se perdeu no dia que você foi concebida. Você sabe por quê? Porque Deus, ele não seleciona, minha filha, você vai ser boa, você vai ser rica, você vai ser infeliz, você vai ser pobre, você vai ser isso. Não. Ele quer a prosperidade, a alegria, a abundância para todos. Mas por que para uns tem e eu não? O que foi que eu fiz? O que foi que você fez nasceu do pai e da mãe que você nasceu. Que junto, desde a concepção ali dentro do ventre da sua mãe ali, você já carrega todas as crenças aí, todas as mentiras que te contaram. Desde quando você era só um feto. E talvez você se sentiu rejeitada, talvez você se sentiu triste, humilhada. E aí você nasceu e essas mentiras, você foi absorvendo todas elas. E que hoje te faz ter o resultado que você tem. E para mudar esse resultado, uma das coisas que você precisa começar é ler livros. O livro vai trabalhar a sua mente, você vai viajar na história. Assim como foi esse, do cavaleiro preso na armadura. Alguém quer falar alguma coisa? Mas se ninguém fala, eu vou falar de novo. Ah, Assim, foi uma leitura impactante, assim. Igual eu falei, a questão foi do silêncio que me pegou, mas eu tenho que observar também, gente, eu ri tanto no diálogo dele com o Sam, dele. Eu, assim, é uma coisa, foi bom no momento assim, porque, assim, põe todo aquele estresse pra fora, que eu ria, mas eu ria com vontade, por muito tempo eu não ria. Mas eu fico me pensando, você tava falando aqui, eu pensei, gente, né, você tá falando, aconselhando, e eu tô pensando aquelas, né, do que eu tô fugindo. Eu tenho que pegar esse silêncio, mas eu vou me distrair com aquela parte que me deixa sorrir, que me deixa bem. Estou fugindo do que eu preciso encarar em mim, essa dificuldade toda. Porque você descreveu aí, você me descreveu, mas eu acredito também que descreveu a realidade de quase todas as mulheres. E o tal da leitura realmente ela é incrível, né? E eu, da outra vez, eu falei com você aqui no grupo, né? Que inclusive até escrevi um livro, onde desenhei todo um plano. Mas foi lindo. E leitura realmente é uma coisa que expande muito a cabeça da gente, abre entendimento, mas algumas leituras realmente elas são bem mais, tipo desafiador. assim, é o dedo na ferida. Uhum. E aí, esse dedo na ferida, eu já estou tão machucada que eu evito sentir, mesmo lendo um livro. E aí eu não quero sentir a dor que eu senti. E aí isso faz com que eu aumente mais a minha armadura, que ela fique mais resistente, que ela fique mais forte. Porque eu tô com medo de alguém vir e enfiar o dedo nessa ferida. Só que muitas vezes, o que eu vou encontrar?
Se eu começar a conectar com as minhas emoções e com os meus sentimentos. Se eu realmente começar a criar vínculos com pessoas que vão vir muitas vezes, não é meter o dedo na minha ferida, mas é limpar, mas é talvez passar um metiolate, ou talvez vai até costurar. E aí eu fico me blindando, por quê? Porque a vida já foi tão ingrata, já foi tão injusta, que eu tenho medo de mergulhar de cabeça. Só que, opa, deixa eu pelo menos experimentar, que seja um dia, pode ser que amanhã eu quebre a cara, mas pelo menos por um dia, talvez pelo menos por uma hora, eu fui a mulher mais feliz do mundo. Que seja por 5 minutos, mas pelo menos eu vivi. Foi bom demais da conta, mas eu vivi. Mas hoje está doendo. Hoje eu estou pagando um alto preço, mas pelo menos eu sei o que é viver isso. Eu sei o que é realmente me entregar em determinadas situações. Mesmo que doa, mesmo que eu pague um alto preço, mas pelo menos eu experimentei, pelo menos eu vivi, pelo menos eu me entreguei de verdade. A situações, a pessoas, entreguei meu coração. Não se blinde. E talvez dê a oportunidade de ser diferente. Adair, você quer falar? Então, a- lá no finalzinho, quando ele encontra aquela rocha grande, né, e fala assim que a gente fica preso àquilo que a gente conhece e tem medo do que está do outro lado. Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? E aí é onde ele coloca: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Isso aqui para mim, eu terminei esse livro ontem, eu liguei para uma amiga minha e falei, hoje eu tô tão chorosa, tão chorosa. Você teve assim uma leitura direto, Uhum. então você teve assim global, né? A gente vai pegando pedacinho por pedacinho, né? E às vezes a gente também não anota. Tinha faltado umas páginas para eu terminar, falei, deixa eu terminar agora. Aí eu, né? E é uma rocha grande, mas você não sabe o que que tem do lado de lá. E o outro pula, pula, né? E eu tô presa. E É. isso mexeu E ele muito pulou para comigo, cima. e isso falou tanto comigo, porque me remeteu a Karine de 2017. Porque se eu não tivesse mergulhado de cabeça, hoje eu não estaria falando para 300 pessoas. E aí, na hora que eu peguei aquele grupo, que eu vi aquele tanto de mulher entrando, eu falei: olha da onde eu saí, olha para onde eu estou indo. E hoje tem aqui 20 pessoas. Eu olho e falo: continua, não desiste, vale a pena. Cada Porque sacrifício, cada pedra no meio do seu caminho. Tá do jeito que eu quero? Ainda não. Mas eu sei para onde eu estou indo. E para isso eu precisei me despir da minha armadura. E muitas vezes deixar a minha vulnerabilidade à prova, em jogo. Você não tem que dar conta de tudo. Você não tem que realmente ser essa mulher guerreira. Ou muitas vezes essa vítima da sociedade, da pessoa, do relacionamento. Você só precisa muitas vezes ser você.
E não importa se você vai desagradar meio mundo, mas comece a ser você. E aí aonde? Quais são, né, realmente as suas feridas que hoje ainda te coloca nessa armadura? Que é que eu preciso começar realmente a olhar, a tratar, a curar, a enfrentar? E hoje, sim, até foi tudo ontem, que aí eu vi que três, três pacientes, três pessoas que eu atendi começaram a enfrentar os seus medos, é uma coisa boba. E é só o quê? Muitas vezes, né? Começar a gravar no Instagram e ver essas três, algo que era tão difícil para elas, tão assim, e foi as três. Eu falei assim, gente, olha isso, que coisa linda. Fácil? Não, mas eu preciso começar a encarar realmente, né? É só o quê? A minha vida. E quando você olha para a sua vida, você vai ver que a vida passa rápido demais. E o que foi que eu fiz com a minha vida? O que foi que você fez com a sua vida? Tá tarde? Não. Ontem mesmo, eu conversando com uma amiga e ela falou assim: Nossa, aconteceu uma situação. E aí eu falei assim: Que bom que você descobriu agora. Ela, ai, não entendi. Falei: Graças a Deus que você descobriu isso agora. Não foi lá para os seus 85. Você tá nova. E aí agora você pode refazer e fazer tudo de novo. Tati? Oi, tá? Oi. Tô aqui no Paraíso. meu jantar e, assim, uma das coisas... Esse livro, eu já tinha ganhado esse livro, já tinha um ano e nunca tinha parado para ler. Eu tinha começado a ler, eu falei, nossa, que livrinho bobo, não tô entendendo nada. Acho que era um auto-engano, né? Mas aí quando você colocou, eu falei, esse eu já tinha me proposto a ler, e aí você veio e trouxe o grupo, eu falei, nossa, agora eu vou ter que ler esse livro, né? Porque todo o movimento que você colocou aí em cima disso, e eu falei, não, vou ler. E o que mais me chamou a atenção foi quando o quanto ele olha para fora, né? E quando ele chega no castelo, que ele se vê assim, nossa, eu vou entrar sozinho, né? Como que eu vou fazer? E ele começa a perceber as emoções e ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí eu falei, meu Deus, eu me vi ali. Porque quando você se coloca num lugar igual assim, eu já venho me permitindo me entender, e ao mesmo tempo me pego fugindo, muitas vezes, e não querendo encarar muitas coisas, né? E aí ali para mim aquela hora que ele se dá conta, né, que o problema tão sério, profundo que ele estava, ele começa a chorar e aí começa a cair. É realmente liberar a armadura. É você, igual você falou, é, e se expor, ser vulnerável, né? Você ser vulnerável e, e ver, sei lá, assim, com quem que vai estar ali, são poucas pessoas que vão estar ali do seu lado, não é qualquer pessoa, né? Então, aquilo ali para mim foi o mais forte do livro, sabe, cara? E o final, assim, me surpreendeu, assim, o quanto ele aprendeu e cresceu, assim, né? Sem ele mesmo saber, né? E é isso. E aí, quando você começa a olhar, então até tem aqui que eu anotei também, ó. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará perto. E aí, quando você estiver pronta, você realmente vai estar vivendo os planos que Deus tem para sua vida. E aí é onde você cria essa intimidade. Essa intimidade, eu não sei quem é o seu Deus, eu não estou aqui para falar de religião, mas eu estou aqui para te falar que você tem um pai. E esse pai, ele aposta todas as fichas que ele tem em você todos os dias.
E quando da armadura você se livrar, a dor do outro também sentirá. E aí é o que é meu, o que é do outro. E uma coisa que mexeu muito comigo é onde ele coloca que uma pessoa ela não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar para aprender. E é onde o que a vida vai te testar para ver se realmente você está fugindo ou você realmente está aprendendo. A vida ela vai te ensinar até você aprender. A vida ela é boa quando a gente começa o quê? A aceitar. Aceitar o quê? As condições que a gente tá. Mas ela vai ser muito amarga, intolerável, se você realmente fugir. Você não nasceu assim. Você não nasceu com essa armadura. Você não nasceu nessas condições que você tá. E eu quero te dizer que você precisa só do quê? De paciência. É só questão de tempo. Se você não desistir, para onde é que você realmente quer, o que é que a vida que você quer. E é o tema até da semana que vem. É só questão de tempo. Se você não desistir hoje, você vai conseguir. O que era impossível para mim em 2017, eu consegui. E hoje a Karine tem outros sonhos, tem outras vontades que eu ainda vejo que talvez eu falo, nossa, é impossível. Opa, não. Se eu não desistir como eu não desisti em 2017, eu sei que é só questão de tempo. Por quê? Porque eu estou tendo postura. Por quê? Porque eu estou buscando resolver. Por quê? Porque realmente eu sei o preço que muitas vezes eu tenho que pagar para ter o que eu quero. O passado, ele não pode definir quem é você. Mas o presente, as sementes que você tem plantado, vai definir exatamente quem é você no futuro. Quais são as sementes que você tem plantado hoje? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro das suas amizades. Você precisa começar a abrir a sua boca muitas vezes para declarar na sua vida, para declarar na vida dos seus filhos, para declarar na vida do seu namorado, do seu marido. Aí eu começo a pensar, eu começo a vibrar naquilo, eu começo o quê? A me conectar na fonte. Qual é a fonte? É Deus. Quando você realmente sabe para onde você está indo, você só está falando para Deus o quê? Senhor, até aqui eu dou conta, mas ali, paz. Eu entrego a minha vida a você. A vida, o universo, ele vai entender. E o milagre vai acontecer. Tem coisas que hoje acontecem na sua vida que você não entende, mas lá na frente vai fazer sentido. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar? Bom, a percepção que eu tive do livro, na verdade foram vários pontos, mas o primeiro que me pegou assim por dentro foi o quanto ele machucava as pessoas por conta da armadura que ele carregava. Ele não conseguia se desvencilhar da armadura, até quem podia ajudar ele, ele machucou, que era ali o ferreiro, e o ferreiro via que não ia dar conta de
ajudar ele, falar assim, cara, você vai ter que procurar o seu caminho, mas você vai conseguir. Mas você vai ter que se dispor a andar esse caminho. E cada vez que ele passava por um castelo diferente, eu me vi em uma situação. Mas o último castelo que ele passou do medo e da ousadia, eu falei, nossa, eu tô vivendo exatamente isso. Lidar com os meus medos e ter muita ousadia para lidar com eles. Então, assim, gente, é um dragão atrás do outro, não é um só. Cada vez que vence um medo, vem o outro e outro e outro. E a única maneira que ele pôde enfrentar esse dragão, ele entendendo que aquilo era a imaginação dele, e mesmo com medo, ele se posicionou. Ele falou: pode vir, né? Se você quiser vir, sempre pode vir, porque ele estava sempre, e ele ia sempre estar disposto a enfrentar. E foi uma lição. Esse livro foi uma lição assim. Eu não esperava que era tudo isso. E pouquíssimas páginas que tem esse livro, riquíssimo, me fez olhar para dentro de mim mesmo e perceber que eu tô carregando essa armadura, né? Que por conta de tantos medos, tantas dores, tantas coisas que eu venho carregando, eu tenho pisado no pé de muita gente com essa armadura. E eu tenho que estar disposta a ser eu mesma, a chorar os meus choros, deixar descer as lágrimas, deixar ver tudo para fora, estar vulnerável para que eu me desvencilhe dessa armadura. Então, assim, o livro me levou a uma experiência bem profunda. Eu quero ler mais vezes para tirar e extrair mais coisas, mas dessa vez foi bem profundo. Eu sou apaixonada. E é por isso que a gente começou a leitura com esse, né? E é onde o quê? É, tem que ser leve, gente. Por mais que doa. Se você hoje, né, tá num trabalho que você não gosta, você se colocou, ninguém te obrigou, ninguém colocou uma faca no seu pescoço. Você tá lá porque você quer. Ai, Karine, mas você não sabe as condições. Então, as suas condições, então, pelo menos, né, seja, é, aceite que dói menos. Pelas suas condições, é o trabalho que você tem. E aí não dá para ficar reclamando, não dá para ficar. Então, o que você vai fazer para daqui uns dias você não estar mais nessas condições e neste trabalho? Por que que você merece algo melhor? Se nem esse, muitas vezes, você está tão satisfeita e reclama e chora. É o que eu tenho que, qual que é a postura que eu tenho que começar a ter para sair do relacionamento do jeito que está, com a vida. Eu tenho que começar a indignar com a minha vida, eu não aceitar. Eu quero mais, eu quero mais. E ver essa semana e semana passada, o que eu vejo muita gente nova que eu comecei a atender. As pessoas têm medo de falar até qual é o seu sonho. Tem pessoas que enrolam, 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 porque tem medo, muitas vezes, do julgamento, de abrir a sua boca só para falar assim: eu quero. Não tenha vergonha dos seus sonhos. São seus, não tem certo, não tem errado. E aí muita gente vem com o discurso lindo: eu quero fazer pelo outro, eu quero ajudar meus pais, eu quero que as pessoas possam, quero ajudar não sei quem, eu não quer nada. Não adianta, se o seu sonho é realmente ajudar outras pessoas dentro de você, com os resultados que você tem, tem uma criança gritando, não quer ajudar, senhor, ninguém. Eu não tive ajuda, você, capaz que eu vou ajudar. Ninguém me ajudou, é assim que funciona a sua mente. Mas se você começava assim: eu quero a minha casa, eu quero a minha família, eu quero viajar, eu quero roupa cara. Você é uma mulher cara, rara, uma princesa, uma rainha. Só que por muito tempo a gente se contenta com migalhas. Só que deixa eu te falar, tem um banquete te esperando. E talvez o que você queira não é nem joias, nem roupas caras. Mas talvez você quer o simples.
é ser feliz, é ser leve, é ser alegre. Só que muitas vezes, o que que te impede até hoje, né? Que eu pus lá no post. É... Ai, é tipo assim, que comece comigo, né? Que termina em mim e vai comer. O que você vai ser a primeira? Na sua família, né? Aí eu, até fazendo o post, aí eu fui olhar a minha família, eu falei, nossa, gente, eu nunca tinha pensado, mas eu fui a única, eu sou a única que formou. Minhas primas não tem nenhuma mulher formada, minha X não tem nenhuma formada, minha mãe parou no último ano de direito, só eu. Aí eu falei, agora eu quero ser a primeira milionária na família. Eu quero ser a primeira. E sabe por quê? Porque se eu cheguei e se eu sou milionária, é porque eu impactei muitas vidas. É porque muitas mulheres, muitas famílias foram transformadas na minha vida. Porque se eu cheguei até isso, direta e indiretamente, eu fiz a diferença para muitas pessoas. Falei, opa, o raciocínio é o que eu preciso fazer, então, para começar, o que eu não estou enxergando, o que eu preciso realmente fazer. E assim é com você. O que vai começar em você? Sua primeira dona de casa bem-sucedida e bem casada, é isso mesmo. E é isso. Eu não tenho dúvidas de que você vai ser. Só que para isso você precisa lembrar do seu para quê, do seu propósito, do seu sonho. Porque toda vez que a vida te testar, você, em vez de cair, você vai, opa, tá bom, entendi, vida, mas é para lá que eu tô indo, é para lá que eu tô indo. É para lá que eu tô indo porque eu sei de quem eu sou filha. É para lá que eu tô indo porque eu sei que o meu milagre vai vir. Por quê? Porque eu tenho sonhos. E não dá para ficar vivendo, sentindo, fazendo de acordo com as nossas condições de hoje, principalmente com o nosso passado. Você precisa começar a aprender a se salvar primeiro. Não dá para salvar nem filho, nem marido, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Eu preciso começar a olhar para mim, eu tenho que ser egoísta. Porque não tem como eu amar outra pessoa, nem os meus filhos, se eu não me amo. Não dá para fazer pelo outro se nem eu faço por mim. E só assim, quando você começa a olhar para você e tentar se salvar, é onde você vai, como o cavaleiro, você vai estar frente, cara a cara com os seus castelos. Do silêncio, do conhecimento, da vontade e da ousadia. Acho essa frase tão forte. Qual frase, Flavinha? E eu preciso passar. É um processo, é uma jornada. Ah, você é antes dos seus filhos. E é. Porque os seus filhos, eles vão embora e você vai ficar. E se você não olhar para você primeiro e não se cuidar, quando eles forem embora, a sua vida muitas vezes perde sentido. E quando você vê, porque filho não vai embora com 10, com 12. E talvez você vai ver que foram 20 anos, 22, 25 anos você olhando para o seu filho. Fazendo para o seu filho. E talvez para o seu filho é pesado demais ter essa mãe que sempre olhou só para ele. E talvez seja tão pesado para eles estar nessas condições dessa mãe que só olha para eles. É onde eu preciso começar a olhar para quem? Para mim. Para que na hora que meus filhos baterem asa, eles batam asas sem culpa, sem medo.
Eu preciso começar a olhar para os meus filhos, mas eu preciso olhar para os meus filhos e olhar para a minha vida, olhar para o futuro, a querer mais, a fazer mais. Que na hora que eles também estiverem, eles vão saber e vão trilhar o mesmo caminho que você. E qual foi o caminho que você trilhou? Olhando o seu futuro, olhando realmente que tem um sonho, olhando realmente que tem uma vida ali esperando. Por quê? Porque a minha mãe viveu a vida dela. Por quê? Porque o seu filho viu muitas vezes nos seus olhos um brilho, alegria e felicidade, muitas vezes nem dor, nem tristeza, por muitas vezes só querer o melhor para o seu filho. E aí se torna um fardo. E aí talvez o seu filho já começou a construir a armadura e nem sabe. A luta que você tem que começar a travar é aprender a se amar primeiro. E para isso, muitas vezes, você vai precisar chamar, sabe quem? Seu pai, lá de cima. É ele. E muitas vezes você vai começar a conectar com as suas emoções e com seus sentimentos, e assim como eu fiz, gente, quanta merda eu fiz na vida. Quanto eu errei com os meus filhos, o quanto eu agi por impulso, quantas coisas, né, que eu pensava que estavam certas, estavam erradas, e quantas vezes eu dobrei o meu joelho e chorei e pedi. E aí é onde eu começo a realmente, né, a me despir, a tirar as minhas armaduras. E para tirar a armadura, eu preciso conectar com os meus sentimentos. Sentimentos, com as emoções. Só que lá atrás doeu tanto que eu evito hoje sentir qualquer coisa. E uma coisa que eu acho fantástica nesse livro, que eu nunca tinha lido em lugar nenhum, é quando ele, né, começa a ouvir os animais. E aí, como assim eu vou falar, né? Aí o Merlin fala, os animais aceitam, os seres humanos têm expectativas. Foi 11 milhões de reais, o equivalente a 0,09% do produto Gente, interno seu áudio está ligado. de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. Portanto, segundo o Tesouro Nacional, o governo... Pronto. E aí aonde, lá no livro, ele fala, né? Os animais aceitam. Os seres humanos, eles têm expectativas. Você não vai ouvir um coelho dizer: espero que o sol apareça de manhã para eu poder ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. E tem muitas mulheres e pessoas que não são felizes sendo pessoas. Por quê? Porque a gente espera, a gente gera expectativas, e principalmente de pessoas próximas. E aí muitas vezes eu espero, né, ter para ser. E eu quero te convidar, a partir de amanhã, o que você pode fazer realmente para que o seu dia seja bom? O que você pode realmente fazer por você agora em fevereiro para que o seu mês seja diferente? Sem esperar do outro. Mas o que dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer por mim? Qual é a postura que muitas vezes eu vou precisar começar a ter para
que eu seja, né, essa mulher. Preciso identificar os sentimentos, é isso. E quando você começar, por exemplo, o dia de hoje, o que que é que eu estou sentindo? Raiva. O que que eu estou sentindo? Solidão. O que que eu estou sentindo? Tristeza. O que que eu estou sentindo? Alegria. Comece a dar nomes aos sentimentos do dia. Não tenha vergonha, muitas vezes, de. E principalmente para quem é mãe, tá? Quantas vezes um filho pergunta: Uai, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá ótimo. Sendo que o que você está demonstrando não está nada bem. Minha armadura está tão fechada que não consigo nem identificar minhas emoções e sentimentos para conectar com eles, vivendo no modo automático. E até quando você vai continuar assim? Eu preciso começar, porque de verdade você sabe. Só que se eu conectar com estes sentimentos, eu não vou conseguir bancar algumas decisões que eu preciso bancar. Então é melhor eu nem saber o que eu estou sentindo. De verdade, por quê? Porque eu tenho medo de desagradar algumas pessoas. E essas pessoas que eu vou desagradar, muitas vezes, têm nome e sobrenome. Pai, mãe, marido. Pai, mãe e filhos. E eu só tenho esse medo porque eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha identidade, eu não tenho esse amor próprio para comigo. Porque no dia que você souber quem é você, você vai saber sim, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz, hoje eu tô amarga, hoje eu tô nojenta. Marisete, pode falar. Boa noite a todos, a todas, né? Peço desculpas, eu entrei atrasada que eu estava em atendimento, mas assim que eu pude eu já entrei. É um prazer estar aqui, imenso. Isso faz total sentido, não tem como falar contrário. Só queria contar brevemente um relato do que aconteceu comigo, que as consequências vêm, né? Fisiologicamente aparecem. Eu fui uma pessoa 1000%, digamos assim, exagerado, não falar, mas sempre muito saudável. Sabe, uma pessoa que nunca tomou remédio pra nada? Hoje eu fui levar meus exames para a médica, não foi surpresa porque eu já tinha aberto, tudo já tinha lido. Saí de lá pela primeira vez na vida com 5 receitas de remédio. Uma eu vou ter que usar continuadamente, não vou poder parar pro resto da vida. Me indicou cardiologista para amanhã, já agendei cardiologista. Fazer atividade física para ontem, mas o médico tem que autorizar e ele vai ter que fazer check-up em mim para ver como é que eu tô, se eu posso fazer atividade física. Eu tô à beira de ter um infarto ou um AVC ou qualquer coisa, eu tenho que passar urgente pelo cardiologista, fazer novos exames. Tô pré-diabética, tô com colesterol altíssimo, intolerância à frutose, intolerância à lactose, tô com várias feridinhas no estômago. Eu fiz colonoscopia, fiz endoscopia. A coluna não deu nada, a endoscopia deu 2 biópsias, mostrou 2 tipos de gastrite e várias feridinhas lá no estômago, né? Tratamento de 90 dias, com data de retorno para maio na gastro. Isso é consequência de fazer o oposto do que você está nos ensinando aqui agora. Sempre fiz o oposto, sempre fui a que resolve tudo, a para-raios, né? A para-raios, literalmente, a resolve tudo. E com isso, guardando só para mim. E aí deu no que deu. E aí eu carrego todo mundo. E provavelmente você chegou numa fase da sua vida que você começou a entender, mas não tem coragem de se posicionar. E Sim, agora, só quero servir uhum, e agradar
E Fê é a forte, a fodona, a que aguenta tudo. E aí agora a vida te deu um presente. Talvez eu nem precise abrir minha boca, mas eu tenho que, ó, agora, ó, até queria, mas agora, ó, nossa, tô para ter um infarto. E aí as pessoas vão pensar duas vezes antes de pedir qualquer coisa para você. E era só você ter se posicionado. É só eu ser verdadeira com os outros. Quais são os H, motivos que esses mesmos. Hã? H. pylori, o da H. pylori, aqui as receitas aqui, tem 5 receitas aqui. Os do H. pylori eu vou comprar depois, deu H. pylori também, no meu exame da endoscopia. Tem mais 2 remédios para comprar. E aí quer mudar isso? Comece a se posicionar. Se você começar hoje, e às vezes só está precisando o quê? Descansar. Tem que trabalhar? Talvez você tenha que trabalhar. Mas do mesmo jeito que eu trabalho, eu preciso desfrutar. Eu preciso realmente, na hora que eu estiver em casa, descansar. Ai, Karine, mas eu não posso. Te vira para achar um momento na sua vida para você descansar, para você olhar para você. E quando você começa a se posicionar e a não fazer pelo outro, a sua vida vai começar a sobrar. E aí esses remédios, essa doença, ela vai perder a função. E aí, de repente, do nada, que nunca é do nada, mas é de repente, você vai lá e volta nesse médico, ele fala, nossa, sumiu. Nossa, que tinha aqui esse diagnóstico, você é uma outra pessoa. Mas por quê? Porque a sua postura mudou, a sua maneira de se posicionar mudou. Você começou a dar o seu devido valor a você. E o seu tempo vale ouro, não dá para ficar aí cuidando da vida de Deus e todo mundo. E é isso que acontece com a maioria de nós, tá? Porque eu também me incluo nessa. Eu preciso só o quê? Olhar para mim. É fácil? Não. Primeiro porque tem algo aí, uma criança que tem as suas feridas e que te faz agir dessa forma. Mas eu preciso começar a olhar para mim e ver. Às vezes eu preciso pedir ajuda. É igual ontem, uma pessoa sentou na minha frente. Eu falei, como que eu posso te ajudar? O que que te fez procurar ajuda? Aí ela falou, porque eu preciso encontrar realmente o que está me impedindo. E eu sozinho não consigo. Mas eu sei que você vai resolver, vai me mostrar como resolver esse problema. E deixa eu te falar, eu paguei com raiva. Mas eu sei que você vai trazer clareza naquilo que eu ainda não tenho. E aí, talvez é onde você precise também começar a procurar a ajuda. Porque talvez sozinha você não consegue. E aí é onde você vai buscar essa rede de apoio. Dentro da sua possibilidade, quem talvez você vai encontrar na igreja, talvez você vai encontrar num pastor, talvez você vai encontrar num livro, talvez você vai encontrar realmente no YouTube, porque tem muita coisa, é muito rico aquele YouTube. Ou até mesmo, depois, se você olhar lá no nosso grupo, tem todos os encontros salvos. Faz uma maratona que você vai ver que talvez, fala, nossa, olha aqui, é isso aqui que eu não estava enxergando. Eu só não posso é contentar com os diagnósticos com que a vida tem mostrado. Nós somos humanos, nós temos um coração, e o coração ele sente, e a vida vai captar tudo que você está mandando, não tem jeito de ser diferente.
O resultado, ele vem de acordo com os seus pensamentos, seus sentimentos e as suas emoções. Dos pensamentos vai começar a ser diferente porque a gente vai começar a ler esses livros para trazer clareza, para trazer, conectar, para os sentimentos mexerem aí, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer compartilhar? Queria ouvir alguém mais. Ninguém, gente. Só uma pessoa. Se eu puder, gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu confesso que eu não tive tempo de acompanhar 100% o grupo desde que eu entrei, então, e também perdi a primeira parte da apresentação de hoje, agora no Zoom, então eu não sei exatamente. Eu sei que o grupo é muito bom, mas eu ainda não sei onde eu estou, quem é você, eu ainda. Sabe quando você vai porque você sente que você tem que ir, mas você não sabe para onde você está indo, mas você sabe que aquele lugar é bom? Que bom, fico feliz. Eu até me apresentei no começo, eu sou a Karine, eu sou aqui de Goiânia, moro em Goiânia. Sou mãe de 3 filhos, eu tenho o Arthur, o Luiz Felipe, a Ana Júlia. Estou divorciada, sou psicóloga, analista corporal, então já fiz de tudo para tentar me entender. E aí esse grupo surgiu realmente que eu vi assim, o meu conhecimento eu preciso transbordar. E é isso que eu quero que vocês também comecem. Porque não é só você reter esse conhecimento, é com quem você vai começar a transbordar aquilo que você conhece. Aí tem muita gente que fala, Karine, mas como que você faz isso? Você quer vender, você tem que vender, você tem que isso. Não. A partir do momento que eu comecei a transbordar na vida de cada uma que está aqui, realmente o que eu aprendo, eu vou colocando no grupo, eu vou trazendo, ali o universo começou a fazer infinitamente mais na minha vida. Você faz atendimento Faço pessoal, particular? online, presencial, Depois eu gostaria de fazer um agendamento, depois você me se chama para possível. particular. Mas a intenção aqui mesmo é o que? É transbordar. Porque eu já passei por isso tudo e ainda passo. Mas o que eu puder realmente contribuir na vida de cada uma que está aqui, eu vou contribuir. E sabe como vocês fazem para retribuir tudo aquilo que eu estou transbordando na vida de vocês? Trazendo mais mulheres. Trazendo mais mulheres. Ou talvez é só você falar assim, nossa, eu estava ali no encontro e como isso aqui fez sentido. Você talvez amanhã encontrar com outra mulher que está com uma dor, você falar assim, nossa, eu vi isso lá no encontro, faça isso, isso e isso. Aí eu quero que você, dentro das suas possibilidades, para que você também mude a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua maternidade, como é que você pode começar a transbordar na vida de outras pessoas? Talvez é só que você tem um abraço. Igual esses dias eu estava na igreja com uma amiga, uma pessoa veio e ela me deu um abraço, o abraço dela realmente é tão gostoso. Eu falei para ela, falei assim, nossa, é... falei para minha amiga, eu falei assim, essa pessoa, o abraço dela, acho que me cura todas as vezes, porque é tão, tão gostoso o abraço dela, eu acho que ela nem faz noção o quanto eu me sinto bem quando ela me abraça. E aí como que você pode transbordar na vida de outra pessoa com aquilo que você tem? Eu estou vendo você na Herbalife, talvez é só no atendimento, no olho a olho, no realmente se interessar na vida da pessoa ali. Estabelecer a conexão, que a pessoa vai falar assim, nossa, a Marisete, nossa, ela é tão cativante com o olhar dela. Nossa, ela tem uma palavra, um jeito tão doce.
Isso é transbordar. E eu quero que vocês comecem a olhar. Talvez é só um bom dia que você vai dar para o porteiro. Mesmo seu dia não sendo bom, mas você vai falar bom dia, com aquela vontade de dizer para o outro assim, ó, que realmente o seu dia seja bom, e não no piloto automático, bom dia, por obrigação. Mas é hoje parar e falar, bom dia. Eu só preciso começar a transbordar. E essa foi a maneira que eu, Karine, encontrei de transbordar. E vocês não têm noção o quanto eu estudo, o quanto eu vou ali, né? E é o meu tempo, mas é tanto amor, eu me encontro aqui. Só que foi um desafio, porque isso que eu estou fazendo aqui, para mim, em 2017, era a morte. Eu gostava de ficar nos bastidores. Eu não queria muitas vezes os holofotes para mim. Só que eu fui curando um dia após o outro, um dia após o outro. E para mim estar aqui toda semana, trazer outras pessoas, e trazer outras pessoas é desafiador. E eu tenho medo. E ainda mais a proporção que estou tomando. Ontem mesmo, quando eu falei, gente, 300 pessoas aqui, meu Deus. É uma responsabilidade muito grande. E eu falei, eu vou agora sim, deu medo. Falei, ai, o que que eu fui inventar? Aí depois eu falei, não, mas olha isso, olha aquilo. Aí vem uma e traz uma coisa, a outra ali. Eu estou no caminho certo, eu estou no caminho certo. E você também pode ser esse canal, você também pode ser bênção na vida de outras pessoas. Você pode abençoar outras pessoas. Como? Não faço ideia. Mas é você começar. Como que eu posso ser bênção na vida de alguém? Você quer falar? Gostaria de perguntar se você faz parte da Aliança Divergente e se há quanto tempo? Eu sou membro fundadora e hoje eu treino os anfitriões, né? Então, eu sou anfitriã dos anfitriões. Olha que bacana, onde eu estava, que eu não te conhecia antes da Aliança Divergente. Meu Deus. É um Como pouco- está fazendo sentido para mim? Como tem acontecido? Isso que aconteceu agora comigo, meu Deus do céu. Se eu não tivesse na aliança, eu acho que eu estava pirada nessa descoberta desse problema na saúde. Mas eu tô assim, sabe quando você está encarando com leveza? Óbvio que eu tive vontade de chorar. Uhum. Eu tô, né? Mas eu quase chorei. Quase. Mas assim, mas ao mesmo tempo veio uma leveza. Tipo assim, você precisa passar por isso. É um processo de cura. Mas você não precisa ser forte, tá? Você pode chorar. Porque talvez o choro para você é cura. Tem quanto tempo que você segura esse choro para ninguém ver? E o quanto você teve que ser forte? Só chora. Tô com medo. Qual é o sentimento? Tô com medo. Só que eu tenho as ferramentas para sair disso. Só que eu Nossa, tenho essas pessoas, eu tenho esse conhecimento agora. Mas eu hoje, conversei com meu marido, foi tão estranho, porque olha só o que que ele falou. É assim mesmo. A gente passa dos 50 anos, agora é só piorar. não tem que ser. Olha o que que ele falou. Ele falou desse jeito. Depois dos 50 anos é normal, agora é só piorar. Isso ele falou pra mim. Tem uma vida te esperando. E você só tá com 50 anos. Surpreenda seu marido, surpreenda a vida. Como? Desfrutando, experimentando, descansando, vivendo. E é isso que eu quero convidar vocês também. Ir em busca Obrigada. de nada. Ir em busca de quê? De prazer, prazer, prazer. E talvez aquela criança lá atrás não podia nem se lambuzar. Quem me conhece há mais tempo sabe aí do 21 dias para cá. E é onde o quê? Tem uma atividade lá que é simplesmente só o quê? Comer uma fruta e lambuzar.
Talvez você nem podia comer, porque você ia sujar a roupa, hoje você pode. Se sujar, você joga fora e compra outra. Se manchar. Mas eu preciso ir em busca desse prazer. O prazer de estar na minha casa, o prazer de estar com meu marido, o prazer de estar com os meus filhos, o prazer no trabalho, o prazer de só deitar na minha cama ali e falar, nossa, o que falta muitas vezes não é só dinheiro, é o simples. Qual foi a última vez que você sentiu o beijo do seu marido ou dos seus filhos, ou um abraço, que você abraçou de verdade os seus filhos, você teve tempo de qualidade para sentar à mesa e saborear a comida? Qual foi a última vez que você realmente tomou um banho gostoso e sentiu o seu corpo? É no simples, não é nada assim demais. O dinheiro é só consequência de quem eu sou, do que eu tenho feito com a minha vida. Olha aí, ó, quando eu era criança, eu deixei de ganhar um presente porque sujei a roupa, comendo sorvete. A criança suja porque quer? Não. E quer, então quebra esse padrão, Bárbara. Toma um sorvete, lambreca a mão, pega daquele assim que derrete mesmo, sabe? Ah, opa, que começa em mim, então, os prazeres da vida. Opa, fez sentido, gente? Eu só preciso o quê? Me desprender de tudo aquilo que eu tenho medo, que você teme, e começar o quê? A desfrutar. Opa, tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser leve. A armadura, às vezes eu vou precisar, mas quando eu chegar na minha casa, deixa eu tirar. Deixa eu começar a viver os meus papéis. Então, na hora que eu tenho que ser mãe, eu vou ser mãe. Na hora que eu for ser esposa, eu vou ter que ser esposa. Na hora que eu tivesse que ser sócia do meu marido, eu vou ser a sócia do meu marido. Mas aqui eu sou a esposa do meu marido. Aqui eu sou a amiga da minha amiga. Aqui eu sou a vizinha. Aqui eu sou a filha. Não dá para ser mãe, nem mãe dos seus irmãos. Aqui eu sou irmã. Aqui eu sou filha. Certo? E eu quero te convidar. A olhada de hoje até semana que vem é como eu vou realmente transbordar na vida de outra pessoa e o que eu vou fazer para eu ir em busca deste prazer, no simples. De olhar e falar, nossa, que trem bom. Nossa, isso aqui é gostoso, ó. Certo? Quero agradecer, estou feliz, cada uma que está aqui. E aí, agora, o próximo livro é A Boa Sorte, que a gente vai ler no mês de fevereiro. Vou colocar ele lá no grupo. Também é outro facinho de ler, rapidinho, que vai trazer muita coisa, muita clareza aí de muita coisa para vocês. E compartilhe depois com outras mulheres que vocês acharem que deve, que fez sentido, para elas entrarem também. Vai ter como eu assistir o início que eu perdi, Eu Karine? estou gravando, aí Ah, eu coloco sempre em todos os encontros que a gente teve, fica anexado lá no grupo. Aí, se quiser até assistir os demais também, aos pouquinhos, tem todos lá. Você vai colocar o PDF do livro? Vou colocar lá também. Aham. Tá bom? Então tá, Ó, gente. Boa noite. Karina, Oi. Oi. desculpa. Você mandou também o PDF desse O Cavaleiro Preso na Armadura? Mandei, mas eu mando de novo. Ah, por favor, obrigada. Nada, eu mando lá os dois, Muito obrigada. tá bom? E outra coisa Tá? que eu vou colocar lá também, que a gente tinha começado, até para quem quiser ler a Bíblia, tudo,
Aí eu tenho o de janeiro para você fazer, ler a Bíblia em um ano. Aí de janeiro eu tinha colocado, eu vou colocar lá de novo, e o de fevereiro eu vou colocar aqui também, tá? Aí vocês ficam à vontade. Da Bíblia eu deixo, mas é o que eu estou seguindo também, além do devocional que a gente tem alguns que fazem parte. Lá vou colocar lá também, caso alguém queira, tá bom? Tá, joia, muito obrigada. De nada. Gente, boa noite. Oi? Oi? Depois eu quero conversar contigo no PV. Combinado. Beijo, gente. Beijo, boa noite, Boa obrigada a noite. todas. De nada. Tchau, tchau. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, Tchau, tchau. Karen, obrigada. Nada.